Para comentar a renovação do estado de emergência, juntam-se agora em direto a este jornal via Skype os comentadores da TVI, Fernando Rosas, Pedro Silva Pereira e Paulo Rangel. Muito boa noite a todos. Estão neste momento em direto via Skype. Muito boa noite aos três. Penso que, não sei se temos já a hipótese de ter as três ligações, e vamos estar a falar primeiro, talvez, com o Fernando Rosas. Muito boa noite. Olá, Ia-lhe perguntar, muito boa noite, ia-lhe perguntar. Não há grandes novidades neste decreto de renovação do estado de emergência, à exceção do levantamento da cerca sanitária de Ovar e das comemorações condicionadas do 1º de maio. Pensa que devia haver algumas alterações neste estado de emergência? O que é que considera destas medidas que foram agora anunciadas hoje? Já temos Paulo Rangel, muito boa noite também, em direto connosco. Muito boa noite. Eu, em primeiro lugar, queria saudar os meus companheiros de debate, já não nos víamos há algumas semanas, congratular-me pelo facto de estarem em grande forma física e política, como se tem podido ver nestes últimos debates, e dizer que eu defendi sempre a existência de um estado de emergência, porque há uma parte das medidas que o estado de emergência prevê que eram indispensáveis para uma eficaz atuação do Estado. Designadamente quando se tratasse de requisitar espaços públicos, de requisitar serviços públicos, condicionar as liberdades de movimentos, e isso feito sem estado de emergência significava que podiam surgir depois muitos conflitos jurídicos que o Estado ia ter que debater-se e pagar dinheiro em indenizações e questões judiciais, e, portanto, o estado de emergência era necessário. A minha opinião, desde o princípio, sempre foi que ele podia ter sido aplicado sem extensão a algumas limitações de liberdades que eu considero fundamental, nomeadamente a liberdade do direito à greve. E acho que isso o direito à greve é um direito onde não se deve mexer, em princípio, porque a lei já prevê, fora do estado de emergência, que em casos extraordinários ele possa ser limitado por intervenção administrativa do Estado. E, portanto, sempre me fez alguma confusão meter o direito à greve dentro das limitações do estado de emergência. Então pensa que talvez nesta terceira renovação deveria ter sido levantada essa suspensão? Eu acho que sim. Eu acho que nesta terceira renovação podia-se ter levantado o direito à greve. Os trabalhadores que estão mais atentos, não há uma proibição geral do direito à greve, é nos serviços de saúde, nos serviços indispensáveis, mas os trabalhadores destes serviços estão a dar o melhor possível, estão a dar tudo o que têm para lutar contra o vírus e, portanto, manter o direito à greve nesta nova edição do estado de emergência parece-me excessivo e parece-me desnecessário. Sendo que, no entanto, eu não concordo com os partidos que votaram contra o estado de emergência, porque acho que, pelas razões que apresentei, ele é necessário, mas seria suficiente sem as medidas que, apesar de tudo, abrangeu. Mas, na sua opinião, pensa que este estado de emergência que está ainda em vigor, com as medidas que se mantêm, não está devidamente a proteger os direitos dos trabalhadores, então? Eu acho que tem-se verificado muitos abusos. É certo que houve agora um reforço da autoridade de fiscalização, mas os partidos que têm sites abertos para receber reclamações têm recebido centenas de queixas sobre despedimentos ilegais, sobre muitos trabalhadores em situação de precariedade com recibos verdes ou contratos temporários que estão a ser maciçamente despedidos. Parece haver algum abuso da lei e algumas situações de manifesta injustiça social e é preciso atuar relativamente a isso. Dentro do estado de emergência, se houve coisa que não correu bem, foi no domínio da questão social, onde se estão a verificar abusos aos quais é preciso Obrigada, Fernando Rosas. E agora perguntar ao Pedro Silva Pereira o que pensa, muito boa noite, o que pensa desta manutenção das condições, das medidas do terceiro período do estado de emergência. Mudaria alguma coisa? Considera que se deve manter estas condições?
Eu penso que a manutenção, e queria também cumprimentar os meus colegas de painel e também manifestar a minha satisfação de os ver de boa saúde, mas eu penso que a manutenção do estado de emergência corresponde àquilo que os portugueses esperam neste momento. Há, evidentemente, a noção no país de que, apesar da tragédia que sempre é esta pandemia, que nós estamos a conseguir bons resultados, sobretudo se compararmos até aqui com a nossa vizinha Espanha, e tínhamos razões para especial preocupação com esta vizinhança, dada a tragédia que ali teve enormes proporções e está a ter ainda. Estamos a ter bons resultados, mas não é ainda o momento de aligeirar as restrições, porque, enfim, nós temos o tal Planalto, com sinais agora ainda mais positivos, os números de hoje são particularmente encorajadores, mas devemos ser muito prudentes. Isto apesar de haver muitos apelos por parte de empresas. Quando levantamos as restrições. Penso que não é o momento disso. Ele está certamente mais perto do que já esteve, mas não é ainda o momento. E, portanto, mas quando há apelos de várias empresas e entidades que apelam a que sejam levantadas o mais cedo possível estas restrições para haver uma reabertura da economia precoce, considera que isso é prematuro? Bom, neste momento eu diria que é prematuro, mas tenho uma esperança, como tantos outros, que isso venha a acontecer num futuro muito próximo. Portanto, a expectativa que existe é que ao longo do mês de maio algum movimento de abertura progressivo, prudente, deve acontecer e espero que seja realmente viável. Se os indicadores de saúde pública o permitirem. Agora, seria evidentemente um erro uma precipitação que viesse a destruir o trabalho que todos fizemos com tanto sacrifício e, portanto, essa é uma decisão que deve ser realmente muito ponderada. Acho que o Governo tem dado mostras dessa ponderação, em particular na forma como geriu com equilíbrio a questão das escolas e também com concertação, aliás, e ouvindo os parceiros relevantes, e acho que é assim que devemos dar o passo seguinte neste processo, mas ele só é realmente possível se tivermos bons resultados como estamos a ter. Perguntava agora ao Paulo Rangel também a sua opinião. Esta é a última vez que o Presidente da República espera decretar este estado de emergência, mas era um terceiro período de estado de emergência absolutamente necessário, na sua opinião? Sim, sinceramente eu aqui acompanho os meus colegas de painel, que aliás cumprimento, e em particular Fernando Rosas, porque eu com o Pedro Silva Pereira lá nos temos encontrando de quando em vez, portanto é um gosto de estar aqui com eles, mas deixe-me dizer que realmente eu acho que era indispensável o estado de emergência. E se quer que lhe diga, tenho aqui duas ou três reflexões sobre isso. Uma é que eu até acho que é possível ir aligeirando algumas medidas, mas acho que a comunicação tem que continuar a ser muito rigorosa. E acho que não tem sido. Eu acho que, apesar de haver alertas, de vez em quando esta ideia de que há um certo facilitismo pode ser enganosa. Ou seja, o que eu quero dizer é que assim, no terreno, eu até acho que já se podem ir fazendo, quando digo já se podem, é neste terceiro período, fazer a tal transição suave e cautelosa, experimentada e testada, acho que sim, mas a comunicação deve continuar a ser uma comunicação especialmente, diria eu diria restritiva. Portanto, este é um ponto. Um segundo ponto, queria dizer, por exemplo, há uma coisa que eu acho que correu mal já, que é esta questão do 1º de maio. Isto não tem nada a ver com não se assinalar o 1º de maio. Mas correu a ideia, não sei se é justa, se é injusta, de que se vai permitir uma manifestação. Ora, isso é um disparate. Portanto, não está de acordo com a permissão das celebrações do 1º de maio, não está de acordo com esta exceção permitida ainda durante o último dia deste estado de emergência? De maneira nenhuma, mas porquê? Quer dizer, vamos cá ver. Uma coisa é celebrar o 1º de maio, como se vai celebrar o 25 de abril, ou seja, dentro de uma determinada perspectiva, eu acho que a data não deve ser ignorada, pelo contrário, e estou de acordo com o Fernando Rosas, eu acho que tem havido abusos,
e, portanto, até há uma razão suplementar. Eu perguntava já ao Fernando Rosas o que pensa desta questão, e nomeadamente também das comemorações do 25 de Abril, que serão antes do 1º de Maio, que vão ter também no hemiciclo 130 pessoas, apesar de manterem a distância de segurança. O que lhe parece não só isso, mas também a exceção para as comemorações do 1º de Maio? 25 de Abril, sempre. Portanto, a Associação 25 de Abril e bem suspendeu a manifestação, não podia deixar de ser, mas era totalmente absurdo que não se comemorasse o 25 de Abril na Assembleia, que está em funcionamento. A Assembleia da República está em funcionamento. É uma das características, aliás, positivas desta situação, é que o Parlamento nunca fechou, continuou sempre a funcionar, e muito bem, aprovou o estado de emergência como competia. Não estamos na Hungria. Digo ao Paulo Rangel, não estamos na Hungria do tal partido do senhor do grupo parlamentar que não o expulsa, apesar de ele ter decretado uma espécie de ditadura neste momento na Hungria, e portanto o Parlamento está a funcionar, vai comemorar o 25 de Abril respeitando as normas da distância, em vez das 700 ou 800 pessoas que costumam encher a Assembleia, ouvi dizer que irão ser 130, cuidadosamente selecionadas, acho muito bem. Quanto ao 1º de Maio, as centrais sindicais estão a dizer, uma ao GT, que o vai comemorar através da internet, através dos sistemas informáticos, e a CGTP, que irá fazer ações de rua, que declarou que cumpririam rigorosamente as normas da Direção-Geral de Saúde em matéria de distância e de prevenção da saúde pública. Só para perguntar, visto que há... Não vai haver um desfile Claro, mas visto que, obviamente, as pessoas que se sentem limitadas com todas as outras reuniões de pessoas, nomeadamente, por exemplo, as celebrações religiosas, em que as pessoas não podem estar mais do que X pessoas juntas, que serão muito menos do que 130 pessoas, e que poderão, obviamente, alegar que não é uma reunião absolutamente necessária. Não, mas ou mesmo não foram funeral, as missas que por exemplo, sim. foram as missas que libertaram o país da ditadura. Foi o 25 de Abril e foi a Revolução. E, portanto, essa data é uma data incontornável, fundadora da democracia. Mas, por exemplo, as pessoas agora estão impedidas de assistir aos funerais das pessoas que morrem com Covid-19. A democracia não pode prescindir dos seus rituais de celebração. O simbólico é essencial para a democracia. A democracia não pode prescindir do simbolismo das suas comemorações e deve fazê-las respeitando as normas da Direção-Geral de Saúde, como vai fazer, e muito bem. O que seria alarmante era a Assembleia da República em funções não comemorar o 25 de Abril. Com certeza. Não, mas visto que temos encontrado tantas alternativas de forma virtual, eu perguntava, por exemplo, também ao Pedro Silva Pereira se considera que é absolutamente essencial que esta comemoração se realize de forma presencial no Parlamento, desta forma. Eu penso que a comemoração do 25 de Abril no Parlamento faz todo o sentido. É preciso lembrar que realmente, como dizia o Fernando Rosas, a Assembleia da República está a funcionar e, portanto, é apenas um dia em que, além dos deputados que estão sentados nos seus lugares espaçadamente, nas galerias que neste momento estão vazias podem estar alguns convidados e, portanto, não passa disso. Portanto, não há nenhuma alteração radical em relação àquilo que é a dinâmica de um Parlamento a funcionar de forma limitada como tem sido nos últimos dias. E no que diz respeito ao 1º de Maio, francamente, essa ideia de manifestações no 1º de Maio nunca passou de uma invenção, isso nunca esteve em cima da mesa e, portanto, certamente encontrar-se-ão as formas de assinalar a data sem que isso signifique pôr em risco a saúde pública ou uma contradição com aquilo que são os esforços que temos vindo a fazer. E relativamente à votação recente, passando para outro assunto, mas ainda falando do Parlamento, mas do Parlamento Europeu, à votação recente que aconteceu no Parlamento Europeu sobre a hipótese de incluir os Recovery Bonds como uma forma de dar apoio aos Estados da União Europeia, fazendo parte, dando apoio ao orçamento europeu. Parece-lhe que no próximo dia 23, na Cimeira Europeia que vai acontecer no dia 23, essas medidas poderão vir a ser aprovadas? Bom, o que eu espero é que o Conselho que se vai reunir dê ouvidos à maioria muito expressiva do Parlamento Europeu que, em primeiro lugar,
foi capaz de se pôr de acordo. Famílias políticas diferentes, com sensibilidades diferentes, puseram-se de acordo quanto a coisas muito importantes. Em primeiro lugar, a necessidade de uma resposta forte e solidária a esta crise, que implica um plano, um grande plano, não é apenas um plano, é um grande plano de recuperação económica que precisa de ter os meios financeiros necessários. E esses meios financeiros devem ser um reforço do orçamento plurianual da União Europeia, até com mais recursos próprios da própria União, e depois alavancado também por instrumentos financeiros inovadores, e por isso hoje o Parlamento Europeu pronunciou-se a favor dos tais Recovery Bonds. Os Recovery Bonds são títulos de dívida emitidos pela própria Comissão Europeia, garantidos pelo Orçamento Europeu, para que nem todo o esforço que é preciso fazer caia em cima das dívidas nacionais, porque sabemos que se isso acontecer, então, mais tarde ou mais cedo, o risco de uma nova crise das dívidas soberanas é muito grande. É certo que têm existido resistências em alguns governos, felizmente uma minoria, e eu não estou à espera, naturalmente, que magicamente de um dia para o outro aquilo que eram resistências se tornem em facilidades. Mas julgo que será possível encontrar, aliás, também com a iniciativa da Comissão Europeia, que está a trabalhar exatamente numa proposta nesse sentido, julgo que será possível encontrar uma forma, certamente, talvez não lhe vão chamar Recovery Bonds, como não lhe chamarão Corona Bonds. Eurobonds, nem Corona Bonds, mas serão, na prática, aquilo que é preciso, espero eu, isto é, títulos de dívida de exceção, da Comissão Europeia, que permitir à Comissão Europeia, ela própria, ir aos mercados financeiros, financiar-se de maneira a dar mais músculo financeiro a este esforço de recuperação económica que precisamos de fazer já a seguir e durante os próximos anos. Eu perguntava também ao Paulo Rangel o que pensa destas medidas e se pensa que no dia 23 serão aprovadas pela Cimeira Europeia. Olha, eu já lhe respondo a isso, vou só fazer uma coisa muito telegráfica pelo seguinte, é que viu que eu não falei no 25 de Abril e falei na comunicação. O que eu disse foi, no 25 de Abril acho que a comunicação está muito bem feita e não tem alerta nenhum. No 1º de Maio não está e presta-se a... Se alguém disser que é uma coisa do mesmo tipo de 25 de Abril, eu digo 100% a favor. Agora, a comunicação que foi feita é equívoca. E, portanto, enquanto no 25 de Abril já houve muito cuidado em mostrar que não há nenhum problema, no caso do 1º de Maio isso não ficou claro. Só queria deixar isto e acho Mas já que agora, relativamente a isso, o que é que considera que não ficou claro? Porque não ficou a ideia de que as centrais sindicais poderiam ir para a rua com distância, com isto e com aquilo. Eu acho que isso é um erro total. Uma coisa é fazer num espaço, com as pessoas devidamente, um pouco à semelhança do que vai ser para o 25 de Abril. Uma coisa simbólica, que não tem a mesma força que teve antes, mas pelo facto de se fazer nesta altura até tem mais força do que costumava ter. E eu isso sou totalmente a favor. Agora, o que eu digo é, o que disseram hoje os ministros foi equívoco. E, portanto, eu até disse, no plano da comunicação, eu estou absolutamente convencido que na cabeça deles, eles não têm isso, mas não souberam comunicar. E, portanto, é preciso ter aí algum cuidado, porque eu acho que isso vai criar, sinceramente, mesmo por parte de muita gente, alguma, confusão. Eu diria, confusão. Relativamente à outra questão. A outra questão é, do meu ponto de vista, mais importante, porque esta eu acho que se vai resolver com tempo e de boa maneira e com bom senso, é que realmente, digo que eu penso que isto é uma decisão histórica que o Parlamento Europeu tomou. E, portanto, sem dúvida que, porque nós, pela primeira vez, conseguimos que um mecanismo que procura a partilha e a solidariedade de um fundo, que vai ser um fundo muito importante, é o Fundo de Recuperação, portanto é o que vai alavancar a economia assim que a crise sanitária esteja mais controlada e, portanto, sinceramente, eu acho que isto são muito boas notícias. Eu devo dizer, no entanto... Mas pensa que estas Corona Bonds ou Recovery Bonds serão aprovadas também, visto que há uma oposição tão grande por parte de certos países que elas sejam aprovadas? Ora bem, eu ia mesmo a isso. Sabe que eu acho, há uma coisa em que eu não concordo muito com o Silva Pereira. A questão aqui não é tanto uma questão de famílias políticas, pelo menos nestas. É uma questão muitas vezes de países. No nosso grupo, por exemplo, os alemães e os holandeses eram os que eram contra os recovery bonds. O que aqui foi extraordinário foi o trabalho que nós tivemos para os convencer a aceitar isso, e designadamente os alemães têm um peso grande. Porquê é que eu digo que isto é muito importante?
porque a circunstância de socialistas alemães, ou PPS alemães, liberais alemães, verdes alemães estarem a votar a favor disto, vai pôr pressão sobre o governo alemão e, portanto, como vai pôr com certeza alguma sobre o governo holandês. Portanto, o que eu quero dizer com isto é, para mim, do meu ponto de vista, havia aqui uma fratura que, infelizmente, não era ideológica, era mais geográfica ou geopolítica, se quiser, que foi ultrapassada. Foi ultrapassada e, portanto, nesse sentido, eu acho que a pressão que está posta sobre o Conselho é grande. Foi ultrapassada Claro, no Parlamento Europeu, mas em termos práticos, na Cimeira Europeia terá de ser aprovada para passar à prática. Claro, certamente, estamos totalmente de acordo. O que eu estou a dizer é a circunstância de delegações nacionais dos vários grupos, que eram resistentes, relutantes, algumas até eram claramente contra, terem aceitado este compromisso, depois de muito trabalho diplomático, diria eu, pelo menos na nossa, de espanhóis, italianos e portugueses, com uma ajuda não muito grande, mas ainda relevante, dos franceses, mas quer dizer, foi preciso muito tempo, muito trabalho, muitas concessões em coisas que sinceramente não me apetecia muito conceder, mas enfim, tem de se fazer isso para conseguir este objetivo principal e, portanto, do meu ponto de vista, isto cria pressão sobre o Conselho. Agora, evidentemente vai ser um Conselho extremamente difícil, mas há uma coisa que eu digo aqui, que já disse aqui curiosamente na TVI há bastante tempo e que tenho visto até dirigentes, enfim, com muito mais responsabilidades que aquelas que alguma vez eu terei por toda a Europa, incluindo também em Portugal. Mas, muito brevemente, por favor, queria só perguntar a mesma pergunta ao Fernando Rosas. É uma questão de sobrevivência Eu também gostava de falar sobre isto. Sim. Paulo, obrigada, Paulo Rangel. Queria só perguntar então, por favor, ao Fernando Rosas o que pensa deste assunto. Bom, eu penso alguma coisa bastante... Eu fico surpreendido com o extraordinário otimismo que os meus colegas de painel demonstram. Porque até agora o que nós temos da Comissão Europeia e da União Europeia é uma profunda hipocrisia sobre esta matéria. Esqueceram-se primeiro da Itália e, no que respeita ao Eurogrupo, opuseram-se a todas as soluções que não fossem as propostas iniciais da Holanda e da Alemanha. Isso é o que nós temos agora no Parlamento Europeu. Na realidade houve alguma mudança, não é? Mas o Parlamento Europeu não decide nada sobre isto. Agora, o que é que pensa que vai acontecer no dia 23? O Conselho de Governantes, o Conselho de Chefes de Governo e de Estado é que vai tomar uma decisão e está muito longe de ser claro que eles vão adotar este critério. O que é que pensa que vai acontecer no dia 23? Deixa-me só dizer isto. O que veio do Eurogrupo significa mais dívida, taxas de juro e moratórias mais graves, com mais dívida, medidas de austeridade a seguir e outra vez uma recessão. É o que se espreme, além de que o dinheiro que se obtinha de lá é mais caro, de tal maneira que o governo português já declarou que não vai recorrer aos mecanismos europeus, o mecanismo europeu de estabilidade, porque a emissão de dívida, a emissão de obrigações compradas pelo Banco Central Europeu sai-lhes mais barato e, além disso, o limite de capacidade que tem de obter dinheiro lá é muito maior. E, portanto, é até curioso, o governo português diz que não aceita as medidas propostas pelo seu Ministro das Finanças enquanto Presidente do Eurogrupo, que é uma coisa também curiosa de ver, é que o governo português neste debate europeu está mais ou menos sem Ministro das Finanças, porque ele é Presidente do Eurogrupo e o Presidente do Eurogrupo tem uma política de abordagem deste assunto que é diferente do próprio Governo de Lisboa. Eu, no meu ponto de vista, muito rapidamente, o que eu acho é que é necessário... Muito rapidamente, por favor, que temos de terminar, por favor. É necessário emitir moeda, muita moeda, a taxas de juro muito baixas, com moratórias longas e que não impliquem a seguir planos de ajustamento que se traduzem em austeridade, mas sim que possam sustentar uma política de recuperação económica. A proposta que o Silva Pereira defendeu no Parlamento, temos mesmo na sequência, aliás, do Vítor Constâncio, vem um pouco dentro dessa linha. Agora falta saber que dimensão, que financiamento, que distribuição, que condicionalidade, são problemas e vamos saber o que se vai decidir sobre isso no dia 23. Tenho as maiores dúvidas sobre o Conselho. Muito obrigada. Muito obrigada, Fernando Rosas, Pedro Silva Pereira, Paulo Rangel, muito obrigada pela participação neste jornal. Vamos agora para um curto intervalo.